Exploradores, estão gostando? A exploradora K, eu não sei eles, mas eu estou amando conhecer e aprender mais sobre esses heróis. Ai, eles vão amar hoje, porque o nosso herói da fé de hoje, a princípio, o significado do seu nome era enganador. A princípio, então quer dizer que ele teve outro nome. Sim, ele teve o nome alterado. Também, né? Já vimos alguns na série. O profeta Oséias, no capítulo 12, versículo 3 e 4, diz que ele lutou com o próprio Deus às margens de Jaboque. Já sabe? Precisa de mais uma dica. Mais uma dica, é a última, viu? E logo depois desse acontecimento, o seu nome foi trocado e o significado se tornou lutador de Deus. Ah, agora eu já sei quem é ele. Já sabe? Já, mas vamos deixar a exploradora Flávia contar pra eles. Olha, há muito tempo atrás, o vovô Jacó, que é o personagem da Bíblia, ele estava bem doente, já estava quase cego. E um dos filhos dele, que era o José, ficou sabendo dessa situação. Ele foi visitar o Jacó, que era o vovô, e levou os dois netos, os dois filhos de José, que eram netos de Jacó. O Manassés, que era o mais velho, e o Efraim. Quando chegou lá, claro, eles ficaram super felizes. O vovô então disse que ia abençoar os netos, colocou ele, né, no seu colo. José ficou tão feliz com aquilo, né, tão admirado, que depois ele então, o Jacó, né, falou para ele assim: meu filho, eu não imaginava nem ver o teu rosto. E agora Deus me fez ver até os seus filhos. Eu estou conhecendo os seus filhos, os meus netos. Então José, ele então tirou Manassés e Efraim, que eram os filhos, do colo de Jacó, e ele se ajoelhou, crianças, em gratidão, né? Se ajoelhou, colocou seu rosto em terra, e depois disso, ele então pegou os dois filhos, pegou o mais velho, que era o Manassés, com a mão esquerda, e o Efraim, que era o mais novo, ele pegou com a mão direita. E naquela época tinha o costume da bênção ser para o primeiro filho, para o primogênito. E no caso aqui era o Manassés. Por isso que o José já fez o quê? Colocou o Manassés diante da mão direita de Jacó, para que ele pudesse abençoar o Manassés com a bênção mais especial. Mas na hora de abençoar, o Jacó fez algo diferente. Ele então cruzou as mãos. E ao invés de abençoar o Manassés com a mão direita, ele colocou a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E ele deu a bênção. E a bênção, mas lembra que quem recebia a bênção era o primogênito, era o mais velho? E no caso seria para Manassés. Quando José viu que o pai, né, que o Jacó tinha colocado a mão direita sobre o Efraim, que era o mais moço, ele disse: não, meu pai, não. E ele tentou então tirar a mão direita que estava sobre Efraim para colocar em Manassés. Mas o Jacó, ele não aceitou, ele recusou. E ele disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um grande povo, mas o menor será maior do que ele. E os seus descendentes serão uma multidão de nações. E assim então, ele os abençoou e ele disse mais, né? Olha, os israelitas, o povo de Israel, vão abençoar os seus filhos dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. É a exploradora K. O nosso herói da igreja de hoje tem muitas semelhanças com Israel. Certa vez, ele disse algo muito interessante. Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Que lindo! Já sabe quem é ele, exploradora K? Tô em dúvida, mas eu tenho certeza que o explorador Clécio deve saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso herói de hoje é um homem chamado David Livingstone. David Livingstone nasceu na Escócia em 1813. Seus pais eram cristãos
E desde pequeno ele foi ensinado a amar a Deus e a amar a palavra de Deus. Ele aprendeu isso tão bem com seus pais que quando ele tinha 9 anos de idade, ele ganhou um Novo Testamento como prêmio, porque ele conseguiu recitar todo o Salmo 119. Salmo este que é o maior capítulo da Bíblia. David conseguiu recitá-lo do início ao fim com apenas 9 anos. Quando ele tinha 16 anos, coloque em seu coração o desejo de falar para outros países do amor e da graça de Deus. Então ele coloca como objetivo e como propósito se tornar um médico missionário. E o país dos seus sonhos, o país que ele mais sonhava em ir, era a China. Quando David tinha 20 anos de idade, já estava formado como médico, pronto e preparado para ir à China, ele ouve um discurso de um missionário chamado Robert Moffat. Robert era um missionário que vinha da África. Naquela época, a África era um país misterioso e desconhecido. Alguns chegavam até a acreditar que o interior da África era um deserto, porque não se tinha informações nem mapas e em lugares nenhum sobre esse país, sobre o interior deste país. Nesse discurso, Robert diz o seguinte para David Livingstone, que lá na África existe uma planície onde pela manhã ele vê a fumaça das fogueiras de milhares de aldeias, onde nenhum missionário ainda chegou. Comovido em saber que milhares de pessoas e milhares de aldeias nunca tinham ouvido falar do Evangelho e nem sequer sabiam quem era Jesus, David tem a certeza no seu coração que deveria ser um médico missionário lá na África. David então, saindo da Escócia, embarca no navio e parte para a África, em uma viagem que durou cerca de 3 meses. Chegando lá na África, David, com sua veia missionária e servindo como médico, coleciona histórias e testemunhos simplesmente incríveis. Por exemplo, para servir melhor como médico, ele acaba descobrindo raízes medicinais e comestíveis e até mesmo frutas que ninguém ainda jamais tinha descoberto. Com o seu desejo missionário de que muitas outras tribos conhecessem Jesus Cristo, David acabou descobrindo muitas terras, florestas, desertos, rios, lagos que haviam na África. Para termos uma ideia, antes de David ir para a África, muitas outras pessoas já haviam tentado descobrir. Pessoas que tinham preparo financeiro e físico melhor do que o de David não conseguiram descobrir o que ele descobriu a respeito da África. Essas descobertas missionárias foram tão fascinantes que alguns países tiveram que atualizar a geografia do continente africano que tinha em seus mapas, por causa dos relatos de David Livingstone. Podemos garantir que David Livingstone chegou em tribos que nenhum homem branco na época havia conseguido chegar. E em todas essas tribos ele aprendia seus costumes, aprendia sua linguagem, para assim poder falar de Jesus para aquele povo e que assim ganhou muitas almas no continente africano. Mas infelizmente, David acabou sofrendo também um pouco na África. Como por exemplo, certa vez um leão acabou o atacando e mordendo no ombro esquerdo, o sacudindo para longe. Ele consegue escapar porque rapidamente um outro homem pega uma lança e afasta esse leão. Mesmo sobrevivendo, ele fica ferido, com cicatrizes e com dores no ombro esquerdo que duraram para o restante de toda a sua vida. Houve um período que durante um tempo de 7 meses, ele acabou pegando a febre africana 31 vezes. Mas o seu maior sofrimento não era as dores que ele passava, mas sim ver o povo africano sofrendo e sendo massacrado por diversos motivos sem conhecer Jesus. Durante o tempo que passou no continente africano, David lutou muito contra o tráfico ilegal de escravos. E ele sempre tinha a oração e a palavra de Deus como seus sustentos espirituais. Depois de muito fazer, de muito descobrir e de muito evangelizar no continente africano, no dia 1º de maio de 1873, David Livingstone acaba morrendo. É interessante porque ele acaba morrendo enquanto estava de joelhos orando. 2 companheiros que acompanhavam Livingstone, sabendo como ele amava o povo africano, acabaram retirando o seu coração e enterraram o coração dele em uma árvore que só existe lá na África. O seu corpo foi embalsamado e trazido para Westminster, na Inglaterra. Na Inglaterra, o seu corpo foi enterrado na Abadia de Westminster. Esse local é muito importante porque lá só ficam enterrados reis e nobres,
ou pessoas que foram consideradas muito importantes para a Inglaterra. No seu túmulo escreveram as seguintes palavras: o seu coração está na África, o seu corpo está aqui na Inglaterra, mas a obra de David Livingstone continua pelo mundo. Exploradores, que possamos ter o mesmo coração de Livingstone, que nós possamos deixar Deus nos levar aonde Ele quiser. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre dá. Crê somente, sempre. Crê somente, Deus te atenderá. Crê somente, tudo mudará. Crê somente em Deus que sempre